Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que está conosco no ID, Introdução à Doutrina Espírita, que é um trabalho, que é uma proposta, um projeto do GRESG, Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain. Nós hoje vamos fazer um estudo muito ligado aqui ao nosso planeta. Nós estamos falando de pluralidade dos mundos habitados, e a Terra é um desses mundos habitados dentro dessa pluralidade. Então, hoje nós vamos fazer um estudo sobre habitar na Terra, essa transição que nós estamos vivendo. Vamos tentar entender um pouquinho isso. Vamos lá. Existe um livro que eu particularmente me emocionei muito quando li esse livro, chamado Entre a Sombra e a Luz. Esse livro conta um fato que aconteceu muito tempo atrás. Tinha havido um duelo. Uma das pessoas, daquele duelo automaticamente desencarnou. E era um jovem. Ele duelou com uma outra pessoa, com outro jovem, que amava a irmã dele. E por muito tempo eles tinham criado aquele triângulo amoroso entre o amor de um e de outro pela mesma moça. E naquela encarnação, ele havia vindo o irmão dela, os pais haviam desencarnado, ele ficou como tutor dela, porque na verdade o entrelaçamento mesmo era com outra pessoa, não com ele. Ele veio então para trabalhar aquele amor por ela, agora um amor fraterno. Mas bastou que o outro aproximasse para que houvesse entre eles um atrito muito grande, e aí duelaram e ele acaba desencarnando. Pois bem, quando ele desencarna, o mentor dele leva-o para um passeio no universo. Lembra que a gente falou dos mundos habitados? Então ele foi passear num desses mundos. Chegando lá naquele mundo, ele ficou encantado com as maravilhas daquele mundo, muito diferente da Terra. As coisas, elas pareciam que fluíam com mais suavidade, as construções eram lindas, muito além das mais lindas construções que a gente tem aqui. A arquitetura de lá não se iguala em momento nenhum à nossa pequena arquitetura, que está caminhando também. Temos coisas lindas aqui, mas lá é bem mais importante, é mais interessante. Então, ele foi conduzido pelo mentor para um local onde estava havendo um encontro entre jovens. Imagina que ele era um jovem. Estava tendo um encontro entre jovens. Ao que tudo indica, aqueles jovens estavam confraternizando algo. E ele ficou encantado com aqueles jovens. As moças eram assim, verdadeiras princesas em relação às moças da terra. Os jovens, os moços, eram verdadeiros cavalheiros belíssimos em relação aos nossos jovens cavalheiros daqui. E ele foi ficando encantado com aquilo, com aquela suavidade, daquele encontro deles, com aquela ternura entre eles, com aquele respeito entre eles, e foi ficando encantado com aquilo. E a vontade dele era de ficar lá, nunca mais voltar para cá. Não, eu não quero voltar, eu quero ficar aqui. Aqui que é o lugar perfeito. E ele foi alinhando aquilo na cabeça dele e o mentor aguardando, deixando ele ver aquela coisa linda, aquela coisa solidificada nas bases da real fraternidade, onde ninguém quer tirar nada de ninguém, onde ninguém quer ser melhor que ninguém, e aquilo era legítimo, aquilo era normal entre eles, não precisava se fazer nenhuma força para ser assim, eles já tinham atingido aquele nível de espiritualidade. Também foram espíritos que viveram em mundos inferiores, mas que cresceram de tal maneira que já mereciam ficar ali. E foi chegando um determinado tempo, ele muito feliz de estar ali no meio deles, ele era invisível para eles, né? Mas os jovens começaram a se sentir mal. Um olhava para o outro e procurava, o que está acontecendo? Nós não estamos bem aqui, tem alguma coisa errada. E procurava essa coisa errada. Então o mentor disse para o moço,
o duelista. Está na hora de irmos embora. Estamos prejudicando a bênção deles, a paz deles. As nossas frequências ainda são muito inferiores. Está atingindo as frequências sublimes, suaves deles. E tiveram que vir embora. Quando nós lemos essa história, nós pensamos assim: que coisa interessante. Aqui nas nossas reuniões, nas nossas confraternizações, quase sempre termina em briga. Garrafa quebrada, chão sujos, alimentos vertidos com muita intensidade, fazendo mal. Ou seja, um absurdo. Mas isso é natural para os espíritos que vivem aqui. Então, há espíritos, por exemplo, que vão numa confraternização, numa festa, sei lá, botar uma festa de 15 anos, não sei se ainda existe, mas chegando lá, a pessoa acha que ele tem que aproveitar que a bebida é de graça, que a comida é de graça e que tudo lá é de graça, inclusive o som para ele dançar. Então, eles exageram em tudo. Esquece a recomendação do mestre, que diz que você tem que ser o sal da terra, o tempero das coisas. A recomendação dos sábios de Delfos, que diz nada em excesso. E a pessoa, então, achando que está valendo tudo, ele entra naquele campo absurdo do tudo vale e nada vale nada. Em outros encontros também, por exemplo, raves, ou outros encontros festivos, muitos exageros, muitas coisas que vão infelicitando o espírito. Por quê? Porque toda ação que nós fizermos, ela vai corresponder a uma reação de igual teor, né? De igual intensidade. E aí, o que vai acontecendo? Eu vou ficando cada vez mais preso a esses ambientes. E formo, dou vida, dou continuidade a esses ambientes. Ora, a vida, na sua expressão superior, ela tem uma continuidade. A vida é contínua. E há que se ter uma sincronicidade com essa continuidade. Porque não havendo essa sincronicidade, nós vamos ter dificuldades imensas para nos adaptarmos àquilo que realmente seja necessário, seja útil, a utilidade espiritual. Então, o nosso mundo ainda comporta essas aberrações, que para muitas pessoas isso não é aberração, isso é natural. Muito embora ele sofra depois as consequências, muito embora ele vai deteriorando o seu organismo físico, muito embora muitas vezes ele vai deteriorando o seu caráter, não vai crescendo a sua moral, não se preocupa com a ética, mas para ele é natural. Então isso é natural no mundo de provas e expiações. Porque, afinal, naqueles momentos ali, ele está aprendendo que não deve fazer aquilo. Subentende-se que no dia seguinte a uma festa dessa exageradamente vivida e com as consequências naturais que o organismo físico vai lhe causar, que ele vai aprender: eu não posso fazer isso. Só que a maioria não aprende e repete o erro. E aí o que era uma prova vira expiação, porque aí ele vai ter que se corrigir de alguma forma, porque ele vai aglutinando nele aqueles elementos deletérios em forma de energias. E essas energias, elas precisam ser eliminadas, e quando elas são eliminadas, elas perturbam o conduto normal das energias que nos vitaliza e vai perturbar aquilo tudo e vai gerar doenças, enfermidades, dores. Isso é do mundo de provas e expiações. Então são felizes aqueles que entendem a sua necessidade de crescer dentro de um mundo de provas e expiações, para não ficar repetindo esses erros. Então a Terra nos dá toda a condição que nós precisamos. Vou dar um exemplo para vocês, essas chuvas torrenciais. Por que vocês acham
que o Papai do Céu deixa vir uma chuva dessas, que leva, vergasta e que muitas vezes mata ou promove desencarnes, para limpar a atmosfera pesada dos nossos pensamentos. Então, pensamento bruto, algo forte para limpar. As epidemias, as pandemias, nada mais são do que ajustes necessários do homem ao meio em que ele vive. Mas nós continuamos fazendo as nossas coisas erradas. Nós somos os senhores do mundo. Achamos que podemos fazer deste planeta aquilo que nós bem entendermos. Há pouco tempo começou-se um trabalho mais profundo sobre ecologia. Ótimo, perfeito. Desde que não se torne uma busca de poder. Porque tem muitas pessoas que entram nesse campo, não é para ajudar a natureza, mas é para ganhar um poder, um posto dentro do processo. Eu vi isso pessoalmente. Então é preciso que a gente comece a entender o seguinte: estamos vivendo num mundo que por milênios foi um mundo de provas e expiações, que nos deu as oportunidades de fazermos isso que nós fizemos. Só que, há mais ou menos 300 anos atrás, por volta do século XVIII, o mundo começou a mudar a sua estrutura. Começou a ambientar os seus habitantes para novos entendimentos. Observe o que aconteceu no século XVIII. Nós tivemos 3 grandes revoluções naquela época. Tivemos a Revolução Industrial, a Revolução Francesa e o Iluminismo. Para que aconteceu isso? Exatamente para sacudir os habitantes do planeta Terra. Então, as nossas lidas eram domésticas, nós tínhamos o nosso tear, nós tínhamos o nosso campo para plantar, tínhamos o campo para pastorear, tínhamos o nosso barquinho para pescar. Era uma vida assim. Só que chegou um momento que a humanidade foi crescendo, crescendo, crescendo. Porque a possibilidade de vida foi aumentando aqui. E aí cresceu tanto que foi preciso dos teares não dar mais conta, né, das necessidades das pessoas. Então criou-se um ambiente com muitos teares, aí já movido a vapor, e aí as pessoas iam trabalhar lá no tear. Foi a saída da cabana doméstica, como disse Alvin Toffler, saiu da cabana doméstica para essa cabana pública ou particular dos burgueses. Aquilo foi uma grande revolução, porque ensinou o homem que existem coisas e mais coisas por trás de um simples tear. Existem existem campos de montagens onde cada um faz uma coisa e no final da história sai o todo. Aquilo foi maravilhoso, foi um momento muito grande. Nós não vamos entrar na questão dos abusos com os trabalhadores, isso aí é um outro estudo, mas vejam que interessante que foi isso. Que as pessoas começaram a produzir em massa, produzir muito, porque precisava de produzir muito, porque tinha muita gente para consumir. E no meio de tudo isso, nós temos uma Revolução Francesa, que aí as pessoas começaram a deslocar daquele conhecimento campesino, aquela coisa mais lá do campo, e começaram a querer uma coisa melhor para eles. Então vamos fazer uma revolução social, vamos modificar o sistema. Então a Revolução Social, projetada pela Revolução Francesa, era o homem buscando um campo melhor para ele dentro do social. E paralelo a tudo isso, vieram as informações dos filósofos iluministas, tentando botar a pessoa para pensar, para raciocinar, para refletir. E naquelas reflexões, naquela adequação ao novo social, ao novo realizar, ao novo fazer, este homem foi modificando gradativamente a sua maneira de existir até séculos anteriores, que tinha já começado com o Renascimento, mas foi lento no início.
para depois dar essa alavancada mais na frente. E aí surge a doutrina espírita no meio disso tudo, para explicar para o homem o que ele tem que fazer para ele se adequar agora às leis de Deus e ser um caminhante seguro dentro do processo do existir. Olha, isso tudo aconteceu e foi tudo muito rápido. E aí já estávamos iniciando a transição planetária. O que é a transição planetária? Nós já estávamos saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Lembra que nós estudamos isso anteriormente? Dos mundos de regeneração, onde o espírito vai ficar mais tranquilo, porque ele vai sentir um ambiente um pouco melhor. Ainda tem coisas más, mas ele já está começando a buscar o bem, somente o bem. Então ele faz essa transição daquele mundo ainda áspero, pesado, ruidoso, inconformado, que é do mundo de provas e expiações. Mundo ainda de guerras, de dissensões, de antifraternidades, enfim, saindo disso tudo para um mundo melhor, para um tempo melhor, para um ciclo melhor. Ele poderia, por exemplo, se eu estivesse já pronto para isso, lá no século XIV, XII, por exemplo, em plena Idade Média, eu já cheguei já esgotei a minha necessidade de provas e expiações, eu não precisaria esperar os séculos seguintes para o mundo chegar, que a Terra chegar na regeneração. De lá mesmo eu já era mandado para um mundo de regeneração, que existe aí aos milhares pelo universo. Então, a minha necessidade, ela é compensada pela existência das várias moradas na casa do Pai. Mas no nosso caso, provavelmente nós não soubemos aproveitar, estamos aqui agora nesse processo de transição. Vocês observam que toda transição é complicada, toda. Se você resolve modificar a sala da tua casa, vou pintar a parede, eu vou fazer um puxadinho para cá, eu vou botar esse móvel para lá, vou fazer isso, você vai ver que vai dar um transtorno na sua casa absurdo. Por pequeno que seja a tua transição de uma sala antiga para uma sala nova. E assim tudo, a tua transição de vida. Eu não quero mais, eu não posso mais fumar, por exemplo. O médico falou que se eu fumar eu vou morrer, então eu tenho que parar de fumar. Essa transição do fumante para o não fumante era complicada, do alcoólatra para o não alcoólatra, do viciado em drogas para o não viciado, tudo é difícil. Então o mundo, o que Jesus, como governador do mundo, fez? Ele ofereceu 300 anos para fazermos essa transição. E nesses 300 anos, muitas mudanças, muito espírito geniais, né, aqui vieram para ajudar nessa transição. Só vieram. Teve espírito que ficou aqui 30 anos, igual o Eurípides Barçanufo, né, 30 e poucos anos, outros ficaram 40, né, alguns ficaram 80, mas muito rápidos, para trazer a sua informação. E agora, minha gente, nós estamos quase terminando o ciclo da transição. Há um estudo de Emmanuel que ele diz o seguinte, que do ano de lançamento do Livro dos Espíritos, que foi 1857, até o fechamento dessa transição para iniciar o novo ciclo, seriam 200 anos. E Allan Kardec já dizia lá, na época, que já estávamos em transição há 100 anos, ou seja, 200 mais 100, 300. Então, provavelmente, dentro dessa matemática, dentro dessa contagem, nós chegaremos à regeneração, começaremos a regeneração no ano de 2057. Ou seja, ainda tem um tempinho, né? Nós estamos em 2020, né? Então ainda temos 36 anos, não é isso? Para dar uma ajeitada. Mas eu já estou com 60 anos. Provavelmente eu não vou até lá. Vai sim, porque você estará no mundo espiritual se você não estiver no mundo físico. Então, onde você estiver, onde eu estiver, nós estaremos ainda na transição. A não ser que a gente saia do corpo e já é mandado imediatamente para um mundo aí de exílio. Mas vamos torcer para que não. Vamos não só torcer, mas também vamos fazer da nossa parte para que isso não aconteça. Percebe? Então, esse é o nosso mundo, minha gente. A Terra é um mundo maravilhoso. Quando nós começamos a estudar a história da Terra, desde a formação, como a gente está fazendo, como a gente fez no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, eu aconselho vocês a ler esse livro, que ali tem todo o projeto
da terra estabelecido por Jesus, dentro daquilo que ele pôde dizer. Mas você vê que tudo foi num avolumar, tudo foi num crescente. Allan Kardec chega a dizer assim: se você estudar o primeiro átomo que gerou, que começou a funcionar aqui na Terra para criar um planeta, até os nossos tempos atuais, tudo foi evoluindo, tudo foi evoluindo. Então, aquela bola incandescente do início, ela solidificou, dali a pouco geraram os mares, os oceanos, dali a pouco veio a vegetação, e vieram os animais e tal, até que chegar o homem. Então, ele diz o seguinte, foi tudo um evoluir. Ainda fala mais, que se a gente conseguisse ver isso fora da Terra, vendo um outro mundo acontecer isso, você veria essa evolução. Aqui, morando na Terra, a gente não vê, porque esse tempo ele é muito lento e a nossa capacidade de percepção não atinge. Mas a gente pode ver pela história, pelos vários ciclos da história da Terra. E depois da história dos homens. Então nós vamos ver que tudo foi num crescente, num evoluir. E hoje nós estamos morando num planeta cientificamente, tecnologicamente, bem superior ao que era antes, ainda precisando crescer muito, ainda precisando ter muitas orientações no campo das suas apropriações desses valores. Por exemplo, uma indústria, ela cria uma tecnologia, ela coloca aquilo num preço absurdo no mercado e depois vai diminuindo de preço, ou seja, chama a atenção da pessoa, a pessoa gasta um dinheiro muito grande para ter aquilo, para dizer que está com aquilo que é de ponta, e depois aquilo vai diminuindo o valor. Então isso tudo tem que acabar. Nós teremos que trabalhar uns pelos outros. Como é que vai ser? Como é que eu vou conseguir comprar? Como é que eu vou conseguir vender? Isso eu não sei. E nem sei se será esse dinheiro que nós temos hoje. Mas a Terra vai ter muitas mudanças. Muitas mudanças. Mesmo porque os espíritos belicosos que ainda habitam a Terra, eles não terão chances de reencarnar aqui pelos próximos séculos ou milênios. Eles serão levados para outros mundos para se ajustarem com as leis de Deus. Nada de castigo, expulsão, nada disso. Levados para que eles possam se adaptar com as leis divinas. Porque há muitas moradas na casa do Pai. E aí vai chegar uma hora que nós vamos estar no mundo completamente cheio das informações do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus será a pedra angular de todo o conhecimento que a humanidade buscar. Então ele será aquela pedra, aquele momento, começa daqui. Tudo que você vai estudar começa do Evangelho, porque o Evangelho é ciência também. E só é ciência, é filosofia, profundidades. Então nós vamos estudar sobre as variações climáticas que o planeta vai viver em um período X. Vai lá no Evangelho que terá. Né? As modificações, né, que o mundo precisa ter para suas adequações futuras. Vamos imaginar que um continente desses não vai existir mais. Em contrapartida surge um outro continente. Isso pode acontecer. E deve acontecer. Mas foi uma catástrofe? Não, foi uma transformação necessária. A face do mundo precisa ser outra. Mas as pessoas que morreram, elas não morreram, elas desencarnaram, estão no plano espiritual e vão retornar, se merecerem, num novo continente, um continente mais ajustado. Gente, é isso que vai acontecer. Então nós temos que sair dessa angústia de que tudo vai acabar, de que o mundo não tem mais jeito de ser, de que as pessoas não têm mais condições de melhorar. Não pense por esse caminho. A coisa é tão séria que basta que Deus dê uma ordem, por menor que seja, que tudo se transforma. Tudo se transforma. Eu já vi líderes se digladiando aí, quase que jogando bomba atômica um na casa do outro. Comentamos isso na época. Olha, basta que Deus dê um sopro, que eles dão as mãos e se abraçam. E aconteceu exatamente isso. Então, tudo é possível dentro de um tempo. Vamos pegar o Eclesiastes.
Debaixo do céu, sobre a terra, há tempo para tudo. Há tempo para semear, há tempo para colher. Há tempo para sofrer, há tempo para sorrir. Há tempo para tudo, minha gente. O nosso tempo atual ainda permite que espíritos e situações ainda complicadas aconteçam para ajustamentos. E se as pessoas aproveitarem esse tempo, elas sairão vitoriosas. Se não aproveitarem, não vai adiantar de nada o tempo. O tempo vai passar e elas vão passar também. É como você está numa estação esperando um transporte, num aeroporto, numa estação de trem, numa estação, num porto, né, de navios, ou numa rodoviária, você está esperando a tua embarcação, o teu transporte. Ele chega, você não se apresenta. E ele vai embora. Quem dizia isso, muitos são os rabinos de Jerusalém. Ensinava isso para aquelas crianças nas sinagogas. Quando chegar a tua embarcação, entra nela, porque senão ela vai embora e custa voltar. É isso, meus amigos, minhas amigas, que pode acontecer. Então, o nosso planeta, ele está numa efervescência, ele está numa ebulição, porque ele está selecionando criaturas que vão aqui continuar e que não vão. No livro dos Espíritos, há um momento que a espiritualidade diz assim, que Deus seleciona joio do trigo todos os dias. Então, todos os dias nós estamos sendo selecionados. O que eu estou fazendo para me desgrudar do joio e ser trigo? Então, essa é uma opção nossa. A opção é minha, a opção é sua. O planeta está aí, cumprindo o ciclo dele. Daqui a pouquinho, esse ciclo passa. Nós temos que analisar, eu vou deixar como última informação deste nosso estudo de hoje, a questão da precessão dos equinócios, para que isso não se torne assim, uma falácia filosófica abstrata. Então vamos pensar na ciência. O que é a precessão dos equinócios? Nós sabemos que a Terra ela gira cambaleando, né? Ela faz isso, ó. Ela cambaleia. É um dos movimentos dela. Tem rotação, translação, né? E tem esse cambaleio também. Então, quando ela faz esse cambaleio assim, ó, ela está com o eixo virado em direção ao núcleo. Ela tá com a face virada em direção ao núcleo da galáxia. E quando ela faz para lá, ela está virada contra. Então, o que ela fez? Ela fez esse movimento e vai fazer esse outro agora. Então, ela vai sair de um movimento onde ela estava virada contra o núcleo da galáxia, foram 13 mil anos, e agora ela vai virar a favor do núcleo da galáxia. Serão mais 13 mil anos. Isso é estudado na ciência, a precessão dos equinócios, você pode pesquisar. E aí, o que ocorre? Quando a ciência diz que essa volta, né, que ela faz contra o eixo da galáxia, eles chamam de noite da Terra. E a favor do eixo, eles chamam de dia da Terra. Então, nós estamos no dia, iniciando o dia da Terra. E teremos 13 mil anos de dia da Terra. Então, nesse momento, tudo vai modificar. O campo eletromagnético muda, as funcionalidades do planeta vão mudar, já estão mudando. Vocês verem que o tempo passa muito mais rápido, né? Muitas situações emocionais estão sendo abaladas por causa dessa modificação. Daqui a pouquinho, a Terra entra nesse dia, né? E aí só podem ficar aqui espíritos que suportem a frequência do dia da Terra, que é da virada para o núcleo da galáxia. Então, meus amigos, minhas amigas, isso é científico. Isso não é uma colocação abstrata, filosófica, teológica, nada disso. Isso é científico. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado
Porque a Terra faz seu ciclo, independente se eu acompanho o ciclo da Terra. Ela está fazendo o ciclo dela. Eu tenho que fazer da minha parte para que, nesse momento que ela virar para cá, eu começar a perceber o que vai ser possível e o que não vai ser possível aqui na Terra. Os animais, eles vão modificar muito, né? Muitos não vão ficar mais aqui, vão para outros planetas, outros virão, né? Pela constituição do perispírito deles. Então, muita coisa vai mudar. Não vai ser agora, né? Daqui a 1000 anos, a gente já está vendo algumas mudanças acontecendo mais fortemente. Mas foram mais 12.000 anos. Por isso que Jesus veio aqui nesse encontro, né, do dia e da noite, para que eles fizessem na Terra o dia dela. Para a gente viver o dia da Terra nessa situação cíclica, só com o Evangelho de Jesus. É o que eu digo para vocês. Tá bom? Olha, eu vou ficando por aqui no nosso estudo de hoje. Agradeçamos a Deus por morarmos no planeta igual a Terra, mas façamos dessa morada um campo abençoado de evolução, de conformação nossa com as leis do nosso Pai. Caso contrário, nós vamos ficar aí sofrendo as intransigências que nós temos em relação ao mundo que nos acolhe. Então a Terra é um planeta que nos acolheu e nos acolhe aí há milênios. Mas agora está chegado o momento, ela vai me perguntar: e aí, filho, você quer ficar comigo ou você quer ir para outra mãe? Fica à sua vontade, você escolhe. Eu gostaria que você ficasse. Então, muito obrigado, gente. Muito obrigado a você que está aqui conosco no IT do GESG. Que a gente continue junto entre os estudos. Muita paz.